Bom dia, oitavo ano. A nossa aula de hoje, vocês irão pegar aquele livro complementar de atividades, certo? Eu quero que vocês abram na página 93, porque vamos falar um pouquinho sobre a condição das populações indígenas e negra no continente americano, tá bom? Vamos lá, a população indígena e os estados nacionais americanos no século XIX. Vamos lá. A construção de um estado não é tarefa simples, pois os processos de independência nas Américas têm então diferentes elementos, claro. E apesar de inseridos na crise do antigo regime, cada país conjugou suas reclamações e possibilidades de maneira particulares. Se comparado aos dias atuais, o mundo do século XIX era menor, não em proporções, mas em abrangência. É isso? A globalização hoje apresenta como desafio, então, a manutenção das identidades locais frente às influências que se apresentam pelas várias mídias com que nos conectamos diariamente. Vamos ver o seguinte. Se considerarmos que a globalização se inicia nas grandes navegações, como a gente já sabe, pensamos de um processo longo em relação às populações indígenas no Novo Mundo. Se comparadas à América hispânica e portuguesa, apresentam diferentes fundamentais no contato entre europeus e indígenas. Não é isso? O choque entre a cultura religiosa espanhola e as práticas ritualísticas dos povos indígenas em seus domínios coloniais levaram então a uma tentativa de aculturação para eliminar aquilo chamado de selvageria. É isso? O que é a aculturação? A aculturação é como um processo de modificação cultural de um indivíduo, quer dizer, nós mudamos a cultura do indígena, certo? Que ele era selvagem. A catequese portuguesa, então, por sua vez, procurou adaptar a religião indígena ao cristianismo católico, o que deu início, então, ao sincretismo. É a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, certo? Com reinterpretação de seus elementos, quer dizer, nós também mudamos a religião deles. Atualmente, estima-se que quase 8 milhões de nações indígenas são chamadas de minorias étnicas. Façam parte dos Estados Unidos em diferentes lugares do mundo, certo? E assim, os projetos constitucionais, igualmente influenciados pelos ideais iluministas, tentaram estabelecer o termo cidadão como elemento nivelador das diferentes etnias, e a separação colonial como índio e mestiço passam a designar o grau de aceitação do modelo estatal. O indígena era, antes de tudo, primitivo, certo? Incivilizado, enquanto o mestiço já era inserido no contexto civilizado. Veja a diferença, né? O caminho para a aceitação era, antes de tudo, o afastamento de tradições pré-colombianas, como a língua, rituais, né, para a fertilidade da terra. E duas ideias dominaram as relações dos estados e suas populações indígenas nas Américas. Foi o branqueamento ou limpeza etnocultural e o incentivo à mestiçagem. A primeira, sob a ótica da eugenia europeia, houve então uma tentativa sistemática de eliminação tanto dos mestiços quanto daqueles considerados primitivos. O incentivo à mestiçagem. Na contramão do projeto eugênico de alguns estados, o projeto de mestiçagem visava um enfraquecimento de entidades culturais. Complicado, não é isso? Que a gente está vendo que a gente queria, por fim da força, acabar totalmente com tudo o que o indígena tinha para nos informar. E tudo de bom que ele deixou também para a gente. Mas a gente sempre querendo aniquilar cada vez mais eles. E com isso, agora eu quero que vocês façam o exercício da página 95, bem pequenininho, tá bom? E que na próxima aula nós iremos corrigir, tá bom? Tchau, tchau para vocês!